Olá, seja bem-vindo ao canal. João morreu. João era o tipo de gente que, quando chegava no ambiente, mudava ali o humor das pessoas. Sóbrio, humilde. João era uma pessoa boa. Morreu e sobraram duas coisas: a saudade e o inventário, né? A saudade afetou a família, os amigos e a bodega do seu João, a bodega do seu Manuel, onde seu João costumava beber uma cerveja. João deixou ali 7 filhos de um lado e uma viúva do outro lado. E no meio, João deixou uma herança. Seu João era o centro de unidade daquela casa, daquela família. Então, tudo girava em torno dele. O respeito, os afetos, as dívidas, as brigas, as discussões, as opiniões políticas, tudo girava em torno de João, porque ele era o centro de unidade da família. Questões financeiras, até o ensino dos netos. Porém, a morte levou, e junto com ele levou também a paz da família. As brigas, as discórdias e o ressentimento entre os filhos se tornaram algo comum, algo corriqueiro, fato que não existia antes. Mas por que que isso começou? Por que que isso acontece quando muitos falecem e a família começa ali a se perder? Por que que as famílias, muitas, começam a se despedaçam em função da herança, da briga, desavenças, comércio, tudo isso em função de bens materiais, dinheiro, etc. Então veja, o problema não são os bens. O problema está na vontade humana de cada um dos herdeiros. Claro, decorrência dos vícios também, né? E a vontade é uma das coisas que diferencia o ser humano dos demais. A vontade é a inteligência. Então é pela vontade que todo ser humano busca o bem. Mesmo que ele não saiba muitas vezes que aquele bem é um mal, mas é pela vontade que ele ama, que ele deseja, que ele às vezes destrói e também edifica. Então, mas assim, a vontade ela não age só. Então, quem deve iluminar a vontade é a inteligência que busca a verdade. Então, Santo Tomás ensina, e os medievais ensinavam, que nada é querido se antes não for conhecido. Em outras palavras, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, se a inteligência de cada herdeiro, se confunde, a vontade, o que acontece? Ela vai se corromper. Não tem jeito. Então, a inteligência, ela busca a verdade e a vontade busca o bem. E onde há confusão, o que é que resulta? Vícios, brigas, confusão. Em decorrência dos pecados capitais, a ira, a avareza, a soberba, a ganância em si. Então, é assim que uma casa que antes era harmoniosa se torna um campo de batalha em função de um bem deixado. Então, no caso aqui, o seu João partiu, e o que ficou? Uma viúva, muitas vezes, que precisa de amparo, 7, 8 filhos com memórias e mágoas diferentes. Estou dando um exemplo de uma quantidade boa, mas podem ser 2 filhos. Então, dívidas foram deixadas também. Mas aí surge uma pergunta interessante, Quem tem direito a quê na partilha dos bens, Então, a partilha dos bens a ser feitas, quem tem direito a quê? Se cada um dos herdeiros for responder movido pelo impulso das paixões, eu quero, eu mereço, eu fiz isso, eu sempre fiz aquilo, eu sou mais novo, enfim, sempre terá guerra na família. Mas se a inteligência de cada um iluminar a vontade, o tom vai mudar. Não vai ter mais briga. Então, as perguntas como que é justo, como preservar a família, qual o caminho correto a seguir. Pois bem, o primeiro passo ele é muito simples. É de dizer e até difícil de praticar muitas vezes, É devolver à família o coração correto. Devolver ao coração o que é justo. A herança, ela não é um troféu individual de cada um. Ela é uma continuidade
da família de um bem recebido, deixado por alguém que amou tanto aquela família. Então, herança não é só casa, não é só gado, não é só terreno, conta bancária. Herança também é memória, né? Tem a questão da fé, dos hábitos, dos costumes ali. Então, o patrimônio ele se torna um símbolo material de um legado imaterial, feito, no caso, seu João, né? Então, quando a gente entende que isso é um legado também espiritual, a conversa vai mudar de tom. Então, vai deixar de quanto eu ganho para, por exemplo, como podemos honrar a memória do nosso pai que nos deixou tais bens em função do seu suor, etc. Eu sei que quando a caneta encontra o papel, né, aparecem as palavras que mais doem. Ameação, por exemplo, legítima, colação, você já recebeu algo antecipado. Então, tem os tributos, ITCMD, né? Então, de repente, aquela conversa de sala da família, né, ela se transforma em uma linguagem jurídica, entre outras pessoas, entre advogados no meio. Se torna ali uma linguagem de fórum dentro daquele ambiente que não era comum, uma linguagem antes desconhecida, né? Então, enfim, eu quero dar aqui 3 movimentos práticos para você que esteja ou conheça alguém passando por isso, porque esse tipo de assunto, inventário, ele requer um pouco de atenção e dedicação de todos os envolvidos. Tá? Então, o primeiro, por exemplo, é a claridade. Onde não há clareza, a desconfiança ela faz seu ninho. Né? Então, você tem que listar tudo, todos os bens, etc., tudo que for, né? Tangível, imóveis, veículos, dívidas, empréstimos, saldos, aplicações, objetos de valor, doações feitas em vida, etc. Então, tudo tem que ser posto às claras, né? É um ato de caridade para com os próprios herdeiros, né? Porque aí você evita uma imaginação fértil de algum invejoso. Fulano escondeu isso, Beltrano levou vantagem nisso. Então, quando se coloca a verdade, a clareza dos bens para a discussão, tudo se torna mais fácil, né? Evita-se intrigas, dúvidas, enfim. A segunda regra que eu posso destacar aqui para auxiliar, o segundo ponto, é a regra, né? É a regra legislativa. Né? Então, o que está na lei, está na lei. Você vai cumprir a lei. Não adianta tentar burlar a lei, porque vai dar problema. E aí vai gerar mais confusão. Então, se você tem uma legislação que trata de inventário, você vai seguir a legislação. E o advogado está aí para isso, para que as partes não sejam lesadas e não lesem umas às outras. Né? Então, quem vai ser o inventariante, por exemplo? Qual o melhor caminho judicial a seguir? É o extrajudicial? É o judicial? O que é mais barato? Então, a regra, que é a legislação, ela exige justamente para impedir que a vontade de um se torne ali uma espécie de tirania. Então, quando a família decide seguir a regra com conversa, né, com muita dedicação e compreensão, tudo se torna mais simples também. O terceiro ponto que eu abordo é a virtude em si. Né? Então, a regra sozinha, ela não vai fazer milagre. É preciso que haja virtude entre os próprios herdeiros. Aqui são as 4 virtudes cardeais. A prudência, para deliberar o que melhor convém a todos. A da justiça, não tomar nada de ninguém. Dar a cada um aquilo que é seu, dividir os bens igualmente. A da fortaleza, para suportar renúncias, né, dedicações, enfim. E a da temperança para não deixar que as paixões, os impulsos naturais de todo ser humano atrapalhem aquele processo de inventário e cause mais confusão. Né? Então, sem virtude, até a melhor legislação ela se torna uma arma, se torna um problema grave. Tá? Então, com virtude, até uma regra muito dura, ela soa como uma espécie de proteção. Né? Então, por uma boa conversa, a inteligência deve entrar e se colocar diante de tudo. Então, qual a ameação da mãe, por exemplo? Qual é a parte de cada um aqui nesse inventário? Houve doações que o seu João deixou para um dos filhos ou para outra pessoa? Se houve, tem que colocar aqui, né? Para haver partilha. Então, qual é a melhor forma e menos dolorosa e mais rápida de pagar os tributos e regularizar todos os bens a inventariar? Então, a vontade de cada um
começa a se ajustar à verdade. Tem que ser claro as coisas, né? E aqui, uma verdade dura, que não tem como deixar de se dizer, e às vezes é o seguinte: o justo não satisfaz o nosso gosto, né? Muitas vezes, mas salva a nossa alma, salva a nossa família. Até porque o bem familiar em si é maior do que o próprio bem material. Então não pense que esta conversa aqui que eu estou deixando para você é uma conversa apenas técnica. Há, no fundo, pelo fato de envolver a família, uma questão também de ordem espiritual. Essas virtudes são ordem espiritual, né? Porque uma inveja travestida de justiça vai roubar a paz, não só dos irmãos ali, dos herdeiros, mas da própria alma de quem está com inveja, né? Então uma soberba mascarada ali de princípio vai destruir com certeza a família, a comunhão da família. Então o triunfo nesse caso não é ganhar mais, é sair desse inventário, desse problema, com a família de pé, unida, né? Então, volto a dizer, muitas famílias se acabam, ou muitas se abalam, nessa fase do inventário, após a morte, que já inicia o inventário. Então, eu tenho certeza que ninguém quer ser ali um herdeiro que venceu a partilha, mas perdeu os irmãos, perdeu a mãe, etc. Alguém pergunta, doutor, mas aí quando um dos filhos começa a sabotar tudo, existe? Claro que existe, é o que mais tem, né? Então, existe sim herdeiro que vai transformar ali cada passo processual em uma disputa. Está todo mundo indo para um lado e ele contra, né? Então, a vontade desse herdeiro foi sequestrada pelo vício. Aí os vícios são diversos, né? E a família, nesse caso, ela precisa reagir com duas frentes. Pelo menos, né, sugiro aqui. Firmeza e procedimento. Firmeza, de um lado, para dizer não às chantagens, né, chantagens emocionais, muitas vezes. Geralmente é assim. E procedimento para caminhar no rito certo. Documento, né, prazo. Tem que ser conforme a legislação, né? Porque o vício ele se alimenta muitas vezes de improviso. Né? E a virtude, claro, ela vai florescer nessa ordem, na organização da própria família, na vontade ordenada, né? Então, a inteligência prática, ela muitas vezes ela deve ser aplicada no dia a dia. Então, se você é viúvo, um herdeiro qualquer, eu te dou aqui 3 conselhos muito simples. Respeite a legislação. O Código de Processo Civil já trata do assunto de processo de inventário, né? Então, quem vai ser inventariante? Tem uma ordem ali para ser inventariante. Então, nada de disputar cargo. Eu vou ser inventariante. Não. O Código já trata desse assunto, né? Então, siga o rito que a legislação trata, com auxílio, obviamente, de um advogado. Então, segundo ponto, se você for inventariante, né, você tem que agir com prudência, reta razão no agir, organizar a documentação correta, tirar as certidões corretas, fazer o que tem que ser feito, manter os registros, comunicar-se com todos os herdeiros. E, obviamente, consultar sempre o advogado. Não vai agir aleatoriamente, né? Não vai agir à revelia do que o próprio advogado contratado ali vai definir, né? Então tem a questão de arrolamento dos bens, tem o pagamento das dívidas, a prestação de contas, né? Então o inventário, ele bem conduzido, ele é uma gestão, né, de empresas, podendo assim dizer, não improviso. Então os herdeiros devem exigir transparência e o inventariante deve, reta razão do agir, com prudência, né, dar essa transparência corriqueiramente, constantemente, para evitar problemas. Então, transparência ele é um ponto fundamental, é um antídoto para eliminar fofocas, né, eliminar desconfiança, etc. Então, se você é herdeiro, outro conselho, para de negociar, né, ou de ameaçar, só aceite se for isso, né, ou isso ou nada. Não tem isso, não tem isso. Então vamos trocar esse tipo de conduta por propostas construtivas. Olha, se vendermos tal bem, podemos quitar o ITCMD, podemos quitar tal dívida de outro imóvel. Então assim você vai manter uma ordem, tanto processualmente falando, como uma ordem familiar, né? Então é necessário tirar uma série de certidões, atualizar uma série de informações registrais de imóveis, quando se tem muitos imóveis, né?
Eu digo que o inventário ele é um projeto, né? E os projetos se resolvem com números, com ações, com atos ordenados, né? Então lembre-se, cedo ou tarde, a vida vai cobrar essa postura de algum herdeiro. Então, o que você vai plantar nesse momento aí, ou com respeito, ou com rancor, vira uma história, né? Uma história que vai ser contada ali nos almoços de domingo entre a família. E aí essa história vai ser contada com brigas ou união, né? Então você vai perceber que tudo gira em torno da inteligência ordenada. A inteligência busca sempre a verdade e ilumina a vontade busca o bem. E a inteligência mostra o caminho da verdade para a vontade ordenada faz o que tem que ser feito, né? Então, quando a inteligência se ilumina para a verdade, e a verdade aqui, podemos dizer que é a lei justa, né? Uma lei correta também, com caridade, né? Então, a vontade ela vai se pacificar, ela vai se ordenar ao bem, não estou falando bem patrimonial, mas o bem da família, né? E quando essa vontade se pacifica, né, os números se resolvem, o processo até anda mais rápido, os papéis, né, são assinados aí com mais facilidade e o luto vai ser vivido sem que a família se destrua, né? Então, eu faço até um convite, né, direto a você que chegou até aqui nesse vídeo, né? Se você conhece alguém ou está passando por essa situação, se isto tudo aqui que eu estou falando faz sentido, talvez você esteja vivendo uma situação semelhante ou conheça alguém, ou já tenha, inclusive, vivido uma situação assim, você compartilha esse vídeo, porque acredito que muitas informações aqui devem ser relatadas àqueles que estão em processo de inventário ou iniciaram agora, ou tem aí alguma desordem, né? Então, tem gente que quer resolver as coisas no grito, com inventário não se dá, não dá, né? Não resolve. Se for na briga, se inclusive for mais de 2 filhos, aí mais de 3, o processo de inventário demora muito, né? Depois você comenta, né? Comenta aqui o que é que você acha, né? Mas aí tem aqueles casos em que a família já está destruída, já brigou, já tá ali todo mundo intrigado, né? Há caminho ainda para a reconciliação, né? Um gesto de rendição daquele mais rebelde. Render-se a quê? Né? Render-se à verdade, com humildade. É quando um dos filhos, o mais rebelde, que está ali arrumando confusão, tem coragem de pedir perdão ou pelo menos se render àquelas brigas e tentar resolver a questão, né, de um modo mais tranquilo, né, pedindo perdão por ofensa, muitas vezes, geralmente ocorrem ofensas, né? Isso parece pouco, né? Mas um pedido de perdão numa intriga familiar, num processo de inventário, faz o que nenhum advogado faz, nem juiz também, né? Então, petições não vão tratar desse assunto, né? Então, quando você está num processo de inventário com uma família destroçada, já tem o luto e agora tem as brigas por causa de bens, você tem que buscar solucionar isso. Uma das formas é baixar a guarda, pedir desculpa, resolver amigavelmente, né? Então, fazer acordo. O melhor acordo hoje é uma vitória judicial num processo de inventário. Tem processo de inventário que demora 40 anos. Eu conheço um que está tramitando há 40 anos. Né? Mais velho do que eu. Então, tem processos de inventários que demoram, né? E eu digo ainda que há outro ponto que muitos ignoram, que é a herança. Muitos esquecem disso, né? Por mais óbvio que pareça, mas a herança deixa dívidas. Então, antes do dizer assim, eu quero os meus direitos, meu amigo, antes dos direitos tem os deveres, né? Por isso que planejar é fundamental. Planejar é um dever, inclusive, de ordem moral. Se você tem patrimônio e família, você tem a obrigação de não deixar nós ali, né, pontos cegos para os herdeiros, possíveis herdeiros, né? Então, gente de bem vai escrever, vai organizar, vai relacionar os bens, vai deixar exposto ao cônjuge, aos filhos. O testamento é um bom caminho para isso. É um ato, eu diria, de amor para com os parentes, né, de caridade, né, e de ordem também, né? Então, tem a questão do seguro de vida, tem doação, muitos doam e não fazem o registro.
né, da antecipação de herança, né? Então, quem zela pela própria família vai preparar essas coisas para evitar problemas, poupar os entes queridos de estresse futuro, né? De desordem, de prejuízo financeiro, né? Então, no nosso caso aqui do seu João, o que é que ele teria feito? Talvez ele não soubesse, né? Talvez sequer tivesse tido tempo de organizar e talvez não soubesse da possibilidade de fazer, por exemplo, um testamento ou de anotar tudo ordenadamente, né? Então, mas você que está vivo, né, que tem muitos bens aí, milhões e milhões de bens, pode fazer isso, se organizar, né, deixar improvisação não para os seus herdeiros, mas organizar tudo ordenadamente, né? Então, o brasileiro, ele muitas vezes, o brasileiro não é cultura do brasileiro se preocupar com o testamento. E aí gera muitas vezes um problema familiar, né? Do inventário após o falecimento. Gera um problema familiar grave, muitas vezes discórdia também, né? Então, isso exige uma prudência, reta razão no agir. E a virtude da prudência, ela não é esperar o momento certo. As pessoas pensam que é esperar o momento certo, né? Mas não é. É agir com a reta razão. Então, organizar as coisas para os herdeiros é agir com a reta razão. Deus nos deu inteligência para isso, para iluminar a nossa vontade, que quer sempre o bem, né, e usar essa vontade com inteligência, né, com a outra parte. Então, inteligência e vontade têm que caminhar juntas, né? Agora, um alerta, né? Sempre que o dinheiro falar mais alto do que o nome da família, então é porque algo já apodreceu dentro da família, né? Há heranças que enriquecem e empobrecem a alma. Há herdeiros que são ricos, mas são pobres de alma. Você quer isso para você? Eu tenho certeza que não. Eu espero que não, né? Você quer ser lembrado como o irmão que uniu a família, né? Quando o pai morreu, ele não arrumou confusão, mas pelo contrário, resolveu tudo com pacificidade, com tranquilidade, né? Todos os filhos com, né, ordenação, e não teve brigas, confusões em relação a isso, né? Então esse é o papel, espera-se, né, pelo menos de todo herdeiro digno da herança deixada por aquele que trabalhou muito em vida, né? É isso? Então, se você gostou desse vídeo, espero que você comente, compartilhe. Todos nós, o nosso destino último é, nesta vida, deixarmos o que temos, né? Os bens, sejam bens tangíveis ou intangíveis para os nossos herdeiros. Tem agora os direitos decorrentes das ações nossas no âmbito virtual, no âmbito da internet, é aquilo que chamamos de direito digital. Existem direitos digitais deixados por aqueles, né, que falecem, o que já é outro objeto para um inventário também, para ser posto no inventário, né? Então, se você gostou do vídeo, compartilha, deixa seu comentário, se já passou por essa situação de inventário e tudo. E como é que foi, né? Se foi tranquilo, se ainda está tramitando. Volto a dizer, tem um inventário, eu conheço inventários com mais de 40 anos, tramitando. E muitos inventários já demoram por si só, sem briga entre os irmãos, porque é próprio do judiciário brasileiro essa lentidão mesmo em muitos tipos de assunto, né, de processo. E quando se encontra um ou dois ou mais herdeiros brigando entre si por, muitas vezes, picuinha, a tendência é que o processo demore décadas e décadas, né? Tá? Então, para você, ficam essas informações. Um abraço, fica com Deus e até mais.